Muito bom dia. Vamos lá começar nessa quinta-feira, então, dia 19 de abril. Ontem os mercados tiveram um dia totalmente tranquilo, basicamente bolsas americanas fechando na estabilidade, dando sequência ao evento que vem mexendo com os mercados por lá, que são as divulgações dos balanços trimestrais. Seguimos que há muitas empresas ainda por sair, mas o que mais marcou ontem foi a entrega do arcabouço fiscal na Câmara e no Senado para o rito de aprovação. Esse arcabouço fiscal, ele viria ou virá, se for aprovado, em substituição ao teto de gastos, que basicamente permite que o governo gaste nesse ano o que ele gastou no ano anterior, corrigidos pela inflação. Como esse governo fala que não caberiam esses gastos para manter a máquina pública em funcionamento, eles querem, obviamente, aumentar o gasto público e precisam apresentar um novo arcabouço fiscal. Basicamente foi em linha do que já tinha sido apresentado, então as despesas se mantêm em 70% das receitas, o que estimula que o governo aumente a receita para que possa gastar mais e colocou uma trava aí. Então ele pode gastar com investimentos no máximo 25 bilhões e ele pode, dentro dessa despesa de 70% da receita, ele tem um piso de 0,6% e um teto de 2,5% que ele pode gastar. Portanto, isso teria uma trava, mas de qualquer maneira, dentro desses cálculos, a trajetória da dívida ela deve seguir em alta. Algumas excepcionalidades fora do teto, como já é mantida hoje, tá? Então, anotei aqui para não esquecer. Por exemplo, transferências constitucionais para estados e municípios fica contabilizado fora do teto, fora do novo arcabouço fiscal. Despesas realizadas por meio de crédito extraordinário, como foi o caso de pandemia, de guerras e sim, também ficariam fora desse novo arcabouço. Gastos com aumento de capital de empresas estatais não dependentes do Tesouro Nacional também ficam fora da regra. Enfim, foram 10 regras ali que ficam fora, grande parte dela já em vigência pelo atual teto. O grande problema disso é que esse governo ele não mira em diminuir os seus gastos, que é um dos grandes pontos importantes do Brasil. Ele não olha para isso, ele olha em aumentar a receita para ele poder continuar gastando mais. Mas veja, dentro do que foi apresentado, e dentro do discurso radical que Lula vem apresentando, é de se entender que isso está longe de ser uma peça brilhante, mas também está longe de ser uma peça extremamente radical que gerava muitas preocupações. Sim, teremos que fazer novos ajustes no caminho, sim, isso aumentará a dívida brasileira, mas entenda um governo com viés bem mais radical, como mostra o discurso de Lula e outros integrantes, conseguimos, ou foi apresentado um arcabouço um pouco menos radical nesse ponto, foi mais tranquilo do que o mercado imaginava e, portanto, não devemos ter algum tipo de surpresa. Agora, o que causa surpresa é a Janja ter tamanha influência, segundo consta alguns dos principais jornais, em que ela convenceu o presidente Lula a voltar atrás e manter isento as compras até $50 nos sites internacionais por pessoas físicas, uma vez que o ruído nas redes sociais foi bastante alto. Um ponto negativo disso tudo é que agora, se o governo não cumpre a meta de gastos primários, a consequência disso passa a ser apenas uma redução real da despesa. Dentro do teto de gastos, quando a meta não é cumprida, o governo deve obrigatoriamente promover um contingenciamento de gastos. Então, de novo, o grande problema disso é que ele não mira o corte de gastos, que é um dos grandes problemas do Brasil. Mas, óbvio, não é nenhuma surpresa que esse governo nunca quis e defende aumento de gasto e aumento do Estado, o que é uma consequência muito ruim para a economia no médio e no longo prazo. Mas, de novo, dentre o governo que temos, apresentar essa peça poderia sim ter sido muito pior. Uma ótima quinta-feira para todo mundo.